O outro dia uma pessoa que me segue assim, feito uma sombra, né? Aliás, não segue a mim, segue as minhas publicações. Então, essa pessoa que me segue, ela me perguntou, às vezes eu acho que as pessoas perguntam coisas que elas já sabem, só para poder entablar uma conversação. Mas enfim, essa pessoa que me segue feito sombra, ou melhor, que segue as minhas publicações, me perguntou se era verdade que, a comida que as pessoas ingerem, ou melhor, o clima de onde as pessoas são, se interfere na maneira de falar, isto é, no sotaque, na linguagem. E aí, sim, interfere sim. Lá nos anos 80, né, em 1984, quando eu entrei na universidade, eu li a respeito disso. Então, olha, é uma teoria bastante antiga. Aliás, não é uma teoria apenas, ela foi comprovada, os grandes estudiosos comprovaram isso, que o clima e aquilo que se come interferem na forma de falar. E aí, fazendo um parênteses, porque eu sou uma pessoa de espiral, de pensamento espiralado, no meu pensamento não é linear, ele faz espirais, vai, volta. Então, fazendo o tal do parênteses, eu queria dizer que não é pouca coisa, aliás, que acaba sendo bastante simbólico, que sejam os mesmos órgãos, né, que nós utilizemos os mesmos órgãos para comer, para respirar e para nos expressar. Olha só, o que eu quero dizer, para quem não entendeu direito, que todos os órgãos do nosso corpo que nós utilizamos para deglutição, né, para comer, para beber água, são os mesmos que nós usamos para respirar, como dá para ver, eu estou falando, e são os mesmos que nós usamos para nos comunicar. Então, resulta bastante simbólico isso, que para sobreviver a gente precisa respirar, senão morremos, né? Para sobreviver a gente precisa se alimentar. Nós fazemos essas duas coisas usando os mesmos órgãos, e para sobreviver a gente precisa se comunicar, e utilizamos os mesmos órgãos, ou seja, a boca, os dentes, a língua, tudo isso interfere sim na fala. A posição da língua, desculpa, não a postura, a posição da língua, se a pessoa tem língua presa, os dentes, se sobram dentes ou faltam dentes, isso interfere na forma de respirar, na deglutição e também na comunicação, na forma como você fala. E aí, voltando, né, pensamento em espiral, voltando lá atrás na pergunta original, então o clima interfere sim, porque em regiões em que o clima é mais frio, dizem isso os estudiosos, não eu só estou repassando a informação de uma maneira mais informal. Os estudiosos dizem que, por exemplo, em regiões mais frias, as pessoas elas tendem a ter uma pronúncia mais fechada, porque seria assim, para guardar o calor, né? Em regiões já mais quentes, as pessoas têm uma pronúncia mais relaxada, porque faz calor e o calor deixa as pessoas, digamos assim, entre aspas, com preguiça, né? Assim como a alimentação também interfere na sua forma de falar. Eu sou professora e eu tive casos de alunos que estavam lá pelos 11, 12 anos e não tinham desenvolvido direito à fala, por quê? Os pais não lhes davam alimentos sólidos, tinham durante muito tempo, anos a fio, dado uma madeira, só essas crianças com alguns problemas de desenvolvimento psicológico, que é um assunto no qual não vou entrar agora porque nem me compete, né? O meu negócio é a língua. Mas o fato de dessas crianças não terem ingerido ou consumido alimentos sólidos fez com que elas não tivessem desenvolvido da forma adequada a linguagem, a pronúncia, né? Por quê? A mesma coisa, desde que a criança, seu bebê é capaz de mastigar, de começar a consumir os primeiros alimentos sólidos, é preciso fornecer a ela esses alimentos, porque na mastigação ela vai desenvolvendo o aparato fonador. Como eu disse antes, não é pouca coisa, e para mim é muito simbólico, porque eu sou uma pessoa da língua e da literatura, então eu procuro simbologia em tudo. E é muito simbólico que a gente utilize, como eu já falei, os mesmos órgãos para alimentação, para respiração e para comunicação, que são 3 coisas básicas para a nossa sobrevivência.
pensem nisso. E se eu achar o nome dos estudiosos que falam sobre essa coisa da interferência do clima no sotaque, na linguagem, eu coloco aqui nas legendas para vocês, tá? Não esqueçam de curtir meu vídeo e até o próximo.